tarde. Ainda temos aí 2 momentinhos para a gente continuar nosso já entrando na noite, né. E aí, gente, eu sou a Amanda Venâncio, vou agora tocar esse momento agora de um painel que a gente vai conversar sobre um tema que foi falado muito aqui, né, obviamente relacionado com liderança feminina, que é decidir. Né, se falou muito aqui sobre essa questão de quando realmente a gente empreende, a gente está nesse papel de empreendedor, a necessidade que a gente tem de estar decidindo o tempo inteiro, né. Então vou trazer 2 convidadas, que é a Rafaela, pode vir aqui, Rafaela, e a Surama. Não vou apresentá-las ainda, vou deixar para elas se apresentarem direitinho, para a gente falar um pouco sobre isso, né. Sobre vou sentar aqui também, que a ideia é ser uma roda de conversa. Mas, exatamente essa questão que quando a gente empreende, né, pronto, para quem está de fora, às vezes vê um caminho só de oportunidades, né, e olha, ainda mais hoje em dia com a vida no Instagram, né, que a gente óbvio só posta o que é legal, né. Então para quem olha de fora diz: "Meu Deus, que vida maravilhosa essas mulheres têm", né. Passam o dia em reuniões importantes, passam o dia em boas companhias, em bons restaurantes, né. Mas o bastidor só a gente sabe que é uma das eu vejo muito isso, esses dias eu até pensando sozinha sobre o tema e conversando, né, eu digo: "Meu Deus, eu passo o dia inteiro decidindo". Né, você está na reunião com marketing, decidindo quais as ações, qual a verba, qual é a atuação, que vídeos vai gravar, aí você vai para a reunião do RH, decidindo quem fica, quem sai, né, o que é que vai fazer, aí vai para a reunião gente, é o dia inteiro você decidindo, 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 né. E às vezes você entra num canto e diz: "Meu", eu já às vezes meu marido: "Decide, eu quero onde você quiser sentar eu sento, o que você quiser comer, porque eu não aguento mais decidir", né. E é essa a nossa rotina, é exatamente essa. E aí a gente decide quando vai assumir um risco, quando vai mudar uma rota, como a gente precisa subir um patamar, profissionalizar a nossa empresa e por aí vai. Então temos aqui a Rafaela e a Surama para a gente conversar um pouquinho e já vou começar pedindo para cada uma se apresentar, né, e já vindo com uma perguntinha, que é exatamente, a Rafaela, ela vai falar aqui um pouco, mas ela é de um ramo extremamente masculino, quando ela falar, ela vai vocês vão entender. E ela exerce, ela, a mãe e a irmã na sociedade. Então são 3 mulheres que têm já a questão de trabalhar em família, num ambiente masculino, né. E aí, Rafaela, com certeza você nesse papel de liderança, aí você teve muitos desafios. Então queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho desses desafios, né, no seu papel de liderança. Boa noite, né, já agora já estamos boa noite, né, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né, então está sendo uma grande honra estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha história, trocar essas experiências, né. E eu vou me apresentar, eu sou a Rafaela Gurgel, né, eu sou diretora comercial da indústria Metalvi. Nós somos uma indústria de ferragens para construção civil, né, então assim, é diferente do que muita gente já pré tem um preconceito comigo, eu não vendo roupa, né, quando olham assim: "Ai, uma mulher", não gente, eu trabalho com aço, e lá e lá nós somos em 3 mulheres, né, então assim, as pessoas ficam admiradas, porque é um ramo realmente, totalmente dominado por homens, e não só dominado por homens, né, é um público um pouco mais rústico também, né. Então, as pessoas realmente ficam assim: "Olha, como é que vocês estão aí? Como é que vocês conseguem?". Mas assim, você empreender, você tá em qualquer tipo de trabalho, não tem gênero, né. É o que você realmente decide fazer, o que você aposta, é o que você quer para sua vida, então, realmente é um desafio, não é fácil, a gente está comandando isso, mas a gente está aqui lutando no nosso dia a dia. E diga-se de passagem, ela não tá assim, eu só hoje não, ela só anda assim. É, ela só anda toda linda. E aí temos aqui a Surama também, né, que vai se apresentar e também já venho aqui, eh, pedir para ela falar um pouco, dessa questão, porque ela trabalha com as filhas, né.
Então tem as filhas fazendo parte aí do negócio dela, e aí queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, de esses marcos, né, de decisão que marcaram um pouco essa sua trajetória. Boa noite a todas. Quero agradecer a Lídia, Conexão 085, pela oportunidade de estar aqui. Ela sabe que eu não gosto de falar, né? Mas quando eu pego o microfone, eu me empolgo. Eu sou sul-mato-grossense, não sou cearense, mas eu sou cearense de coração. Eu estou no Ceará há 36, 37 anos. Tenho 2 filhas, Gabriela e Suzane, e tenho 4 netos, todos cearenses. Na verdade, quem não me conhece, eu sou fundadora do Casa Linda Flor, junto com as minhas filhas, que a gente começou há 12 anos. Esse ano a gente vai para o 13º ano. Também tenho uma empresa do agronegócio, que eu comecei há 35 anos atrás com meu pai, onde é um ramo também totalmente masculino, rústico, produtor rural, que a gente faz intermediações, né, de grãos para as granjas, para o cuscuz que vocês comem todo dia, né? E na Casa Linda Flor, essa parte dessa transição é um ambiente, por exemplo, nós fizemos essa transição, a gente começou num espaço de 300 metros quadrados, com 33 profissionais, e depois de 2, 3 anos, nós mudamos o espaço, nós somos hoje consolidado o maior salão sustentável do Brasil, e estamos hoje com 187 colaboradores e uma média de 7.000 clientes por dia, então por mês, desculpa. Então, assim, é muito gratificante trabalhar nos 2 ramos, são 2 ramos diferentes, né, mas a proposta e o propósito é o mesmo, é fazer o que você gosta, é o que foi falado aqui, fazer o simples, né, o básico bem feito. E, gente, assim, dá para falar muita coisa, mas eu quero que vocês vão fazendo perguntas aí. Tá certo, é o contraponto, né, a beleza com o agro, que tem ali, né, uma pegada mais rústica E, na mesmo. verdade, assim, a gente tem até um slogan, né, beleza, natureza e bem-estar, né, que eu acredito muito que cada mulher tem a sua beleza, tem a sua essência, né. Então, assim, a gente quis fazer uma proposta diferente, ter um espaço diferente de beleza, salão de beleza, sem ser aquela coisa engessada, onde você realmente se sinta à vontade. Hoje mesmo, lá no coffee break, a Vivian me parou: "Olha, eu sou sua fã, sou sua cliente, é a pipoquinha, é o café quente, é o cuidado, a menina que faz minha unha, a menina que faz minha depilação". Gente, aí é isso que faz a gente continuar. Exatamente. E a gente se arrumou lá hoje, eu e a Lídia, e fiquei impressionada, 8 horas da manhã o salão estava lotado, digo: "Gente do céu". Hoje é sexta, né. É, mas 8 horas eu fiquei, imagina, como é que estava a tarde, né. Eu vou falar um pouquinho também, assim, vou, né, me meter um pouquinho na não só ficar não só do papel de condutora aqui, né, mas posso falar para mim que uma das maiores decisões, assim, que eu tomei lá na Secran, e tomei entre aspas, porque eu fui empurrada a tomar essa decisão depois que eu fui me apossar dela, foi realmente sair da minha posição de operação, porque eu era operação, né, coordenava uma área, e passar a minha posição de diretora executiva, né. E aí eu primeiro fui empurrada para essa área, né, que as coisas foram acontecendo e chegou um ponto que eu tive que me apoderar disso e dizer: "É, eu sou a diretora executiva". Isso foi um processo, não foi fácil, né, porque exige um posicionamento, exige, você se colocar de uma forma diferente, então foi um momento que a gente viu que o escritório estava tão grande que a gente precisava ter esse papel, né, estruturado, que a gente não tinha. E aí foi um momento de decisão, de 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 decisão não só profissional, mas também pessoal, porque mexeu com a exposição, né, eu tinha que me expor mais, eu tinha que estar mais participando dessas, momentos mais institucionais, então exigia uma outra questão, então isso tudo para mim foi um momento muito marcante em termos de decisão, né, de você decidir se posicionar diferente. E aí, vamos continuando aqui, a Rafaela, né, como a gente falou, vem desse setor empresa familiar com o setor, mais masculino. E aí queria saber de ti, para você conquistar essa autoridade, esse teu espaço de líder, você é diretora comercial, né, lá, como é que isso foi para você?
Eu iniciei lá muito jovem, né, logo que eu comecei a minha quando eu decidi o que eu queria fazer da minha vida, que eu cursei administração, que foi um dos meus primeiros cursos. Eu, a princípio, né, eu fui mais para aquela parte, vamos dizer assim, de exatas, né, então eu tinha me identificado mais naquela parte financeira, porque quando eu entrei lá, eu fui meio que para foi a troca de um software, e eu não tinha experiência nenhuma, zero experiência, nunca tinha trabalhado fora, e a minha mãe me acabou eu queria muito ter trabalhado fora, antes, ter alguma experiência fora, antes de realmente ir para lá, porque eu tinha vontade realmente de ajudar, né, a esse negócio da família. Mas eu acabei indo direto para lá, porque a minha mãe disse assim: "Não, vamos, Rafaela, porque, eu estou fazendo essa troca e eu gostaria muito que você me ajudasse a encabeçar esse projeto". Eu: "Tá bom". Olha, quando eu cheguei lá, o que era de papel desse tamanho assim, ó, pra poder eu fazer e assim, mas foi a melhor experiência que eu poderia ter tido, porque eu acabei conhecendo documentos que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha pego documentos sérios, assim, mas eu acabei conhecendo passo a passo os processos da empresa, então foi primordial realmente para o meu desenvolvimento profissional. E no decorrer do tempo, a empresa ela vinha se desenvolvendo, ela vinha crescendo de uma forma orgânica, né, então assim, a gente como muitas empresas familiares, que a nossa empresa já era bem mais enxuta na época, eh eh, faltava às vezes um pouco mais de profissionalização nos setores, e aí, um certo dia eu olhei para a área comercial e disse assim: "Tá precisando de um olhar especial", porque tudo começa pelo comercial, né. Aí eu disse assim: "Não, eu acho que", eu conversei com a minha mãe e disse: "Mãe, vou encarar aqui esse desafio, então eu vou migrar, vou mudar aqui a rota, vou sair dessa parte administrativa financeira e vou assumir o comercial". Ai, foi outro grande desafio, porque gente, olha, eu costumo dizer que o comercial é um campo de batalha, você apanha do seu, você apanha do cliente, você apanha internamente do financeiro, você apanha enfim, né, mas estamos aqui. É, P é grande, viu. A gente apanha de todo lado, mas vai dar certo, porque sem o comercial, né, a empresa não vive, mas quando alguém diz assim: "Não, eu quero trabalhar no comercial", eu digo: "Minha senhora, você sabe onde é que você está se metendo?". E assim, mas foi um desafio mais intenso, por quê? Eu era muito jovem ainda, eu acho que eu tinha uns 22 anos quando eu quis assumir, eu não como diretora, claro, né, então eu realmente fui para ali, para o operacional, tal. Fui entender todos os processos porque hoje a gente tem alguns representantes, a gente atende a nível Brasil. E, aí você imagina uma mulher jovem, que anda assim, né, cheia de penduricalho. Chegar em clientes que já estão no mercado há muito tempo, mas que graças a Deus, assim, o que ajudou, porque já tinha um relacionamento com a empresa, que era através até inclusive do meu pai, mas eu chegar lá e eu não tinha tido nenhum tipo de mentoria, eu fui com a cara e a coragem, diga assim: "Eu vou encarar, vou estudar aqui", e aí eu disse assim: "Mas quando eu chegar lá, o que que eu vou falar, o que que eu vou conversar?". Foi um negócio assim, mas fui. Aí, né, foi daquele jeito. Mas acabei conseguindo, naquele primeiro momento, de uma forma bem mais tímida, consegui me sobressair e tudo, mas assim, mesmo assim ficou aquela coisa em mim: "Como é que eu, sendo essa mulher jovem, nesse ramo masculino, como é que eu vou me fazer respeitar?", né, então como é que eu vou moldar a minha presença, o meu pensamento, é tudo meu para poder eu realmente conseguir ter mais credibilidade, eu chegar lá, as pessoas me verem como uma profissional, não como uma menina, né. E também tinha muito aquela questão do peso a filha do dono tá aqui, então ela tem que realmente ter um conhecimento do produto, a gente é meio que quase que soberano com relação ao negócio da gente, né. E o que foi que eu fiz? Eu acabei tendo que lutar muito mais por isso, né, com relação a estudo, eu acabei observando muito as pessoas. Eu tinha várias mulheres que eu me inspirava, que eu admirava, porque eu queria ter aquela, eh eh eh, desenvoltura, eu queria ter palavras, assim, um repertório mais eloquente.
né, que eu conseguisse, trazer aquela confiança para o cliente, para saber que eu estava ali de forma técnica, que eu conseguia trazer bons negócios. E assim foi. Depois desse desenvolvimento que eu fui estudando, me aprofundando nisso, eu realmente consegui tra eh, fazer a minha trajetória da Rafaela, não a filha do dono, não. Hoje, eu tenho a minha presença, né, então, assim, eu sou respeitada no meio dos meus clientes, né, eu viajo o Brasil aí afora, entendeu, eu tenho, bons relacionamentos, mas por quê? Isso foi tudo construído através dos meus pais, claro, começou com eles um relacionamento de confiança, que eu acho que sem confiança você não consegue fazer com que aquilo perdure. Sim, exatamente. E Surama, trabalhar com família, né. Você tem ali o pai, né, junto ao pai, na parte de agro e agora no salão com as filhas. Então, acho que a grande maioria das empresas, né, brasileiras são familiares, ou é marido e mulher, né, vai de pai para filho. A minha é uma parte dela, que hoje em dia a gente já tem outros sócios, mas, tem meu pai e meu marido, né. Da Rafaela também, ela e a mãe e as 2 irmãs, né. E aí queria que você falasse um pouco de como é isso, né, esse desafio de trabalhar com a família, que é ótimo, maravilhoso, mas exige muita É maturidade. desafiador, é desafiador. Na outra empresa do agro, né, meu pai já é falecido e eu segui sozinha, né. E é um mundo totalmente, como a Rafaela disse, é um mundo masculino, onde eu preciso também viajar, né, porque nós estamos presentes em 4 estados brasileiros: Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins. Alguns estados também, às vezes, depende muito da safra, Goiás, Mato Grosso, mas onde eu tive que entrar em fazendas onde só tinha homem. Era homem plantando, era homem em cima de colheitadeira, em cima de trator, o produtor era homem, e às vezes eu não sabia quem era o que estava no trator, quem era o produtor, porque é tudo um chapéu sujo de graça, de bota, enfim, mas, para eu entender, porque eu me apaixonei pelo negócio, porque meu pai é libanês, então é descendente de libanês, então ele dizia: "Minha filha, o comércio do libanês já está no sangue". Então é aquela coisa, assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho vontade de estar aqui, quero estar 100%. Então eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que fazer você estando 100%. Então, assim, isso eu aprendi muito com meu pai, né, com família. Então foi com ele, aos 18 anos, que eu aprendi tudo. Eu não sabia o que era o fazer a classificação do milho, da soja em grão, de como é que planta. Então, assim, hoje eu sei todo o processo e eu participei de todo o processo da empresa, do financeiro, do comercial, da logística, de falar com o motorista de caminhão. Então, assim, foi bem desafiador, mas foi tudo o que eu sou hoje e o que eu faço é Sim. graças a isso. E no Casa Linda Flor, Gabriela e Suzana, quando a gente foi para comprar, elas ainda estavam na faculdade com 18 anos? É, por aí. Aí, só vou comprar se for para vocês estarem juntas, porque eu já tenho outro negócio, e elas se empolgaram, né, então de manhã iam para a faculdade, à tarde ia para o salão, e elas começaram a tomar gosto, uma vai para um setor, outra vai para outro, e sempre assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito dominadora, né, para soltar, eu só solto se eu tiver confiança. E às vezes elas querem tomar decisão, aí ela: mas a decisão, a última é da senhora, né, porque lá ninguém me chama de mãe, viu, é Surama. Meu pai, eu não chamava jamais o meu pai de pai, era senhor Geleilate. E ai, 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 entendeu? E aí, assim, fica essa coisa, e a gente está o quê? Há 12, vai fazer 13 anos no salão, e todo ano eu falo: "Olha, eu vou me afastar, eu vou me afastar, vocês se assumam, assumam". Aí elas olham com aquele jeitinho, É só mas pressão, gente, né, só assim, pressão. é gratificante, porque como é gratificante? Porque você sabe o que você fez, né, então, assim, eu sei as filhas que eu tenho, eu sei o que foi que eu construí, os valores que foi me passado, estou até emocionada com isso. E teve Obrigada. Teve uma pessoa que levantou a mão, que falou que saiu do CLT para ir para empreender, não sei se essa pessoa está aqui ainda,
Se ela tiver, depois eu queria trocar palavrinhas com ela. Mas, assim, quando eu comecei, eu não sabia o que é que eu queria. Eu tive uma referência da minha cunhada de ser professora. E onde eu estou hoje? O que eu passei para estar onde eu estou hoje, entendeu? Então, assim, não tem nada fácil. A empresa do papai, da mamãe, é filho do dono. Gente, não tem isso, não tem isso. É você acreditar, você ter propósito, você acreditar nos seus valores, você ter fé. E são 3 pilares que eu tenho comigo e que eu passo para as meninas e para as meus colaboradores também, porque não adianta você só olhar para você, para os seus filhos que estão com você, entendeu? São eles que fazem acontecer. Eu falo muito no salão, às vezes, quem é mais importante, é o cliente ou é o colaborador? É o cliente que coloca o dinheiro, mas o colaborador, ele é mais importante, porque é ele que vai cuidar da cliente, é ele que vai me passar o feedback da cliente, é ele que está de frente para a cliente, entendeu? Então, ele é importante ser cuidado, entendeu? E os 3 pilares, assim, você tem que se alimentar espiritualmente, independente da sua religião. Você precisa disso. Foi falado muito aqui de saúde, de bem-estar, de alimentação. Se você não fizer isso, você não consegue. E a outra coisa é o autocuidado. Você ter o tempo realmente para você se cuidar. Então, essas 3 coisas eu busco passar para as minhas filhas. E aí dá tudo certo. Tem dia que uma tá com a cara mais assim, a gente tem que entender, e quando sai para almoçar, a gente quer sair para falar da gente, mas acaba falando de trabalho, e isso é normal. E quando a gente gosta do que faz, eu acho que também não vejo problema nisso. Exatamente, tá aí, né, 13 anos, é porque tá tudo fluindo e acontecendo. E eu quero é que elas assumam para eu ficar de férias. Todo ano é o último ano, né, Gabriela, igual o meu pai. Ó, vou só dizendo, É igual eu já ia meu dizer, pai, a minha mãe é do mesmo jeito, todo ano é o último ano, ele tá com 76 e continua lá. toda vida a minha mãe diz: "Olha, eu não quero mais saber de eu não faço mais nada aqui", mas a decisão a última é a dela. Rafaela, fale aí também que você, sua mãe, sua irmã, 100% familiar, né, como é esse convívio aí de empresa familiar? É, assim, assim, hoje, né, a gente entende que a grande maioria das empresas hoje no Brasil, acho que é 80% são familiares, né. E são muitos desafios, que também não é muito diferente lá da nossa. Eh eh, em tem dias, né, lá eu também não chamo de mãe, né, é a dona Eliette. Deus me livre chamar de mãe lá também. E cada uma a gente acabou traçando papéis bem específicos de cada uma para poder realmente a gente tentar, eh, fazer com que a empresa ela cresça de uma forma sustentável, mais profissional. Né, mas assim, são os desafios que a gente enfrenta, porque tem hora que é impossível, nós somos seres humanos, né, é impossível você separar negócio de família. Quem nunca levou um probleminha para casa, ou então algum problema ou veio de casa para a empresa, né, mas assim, a gente, tenta conversar para justamente não, levar problema de trabalho para casa, para poder a gente realmente ter o mínimo de um convívio mais saudável. Porque assim, o trabalho já é tão estressante no dia a dia, e a gente chegar em casa e ainda continuar falando dos problemas, tudo, então a gente tenta evitar, separar isso. Não é fácil, mas a gente tenta muito. Pois é, lá na Secran começou meu pai é o sócio fundador, né, que já está aí com 76 anos e na ativa, então a Secran tem mais de 50 não oficialmente, né. E aí quando eu resolvi porque meu sonho, acho que eu já contei isso aqui uma vez num evento da Lígia, o meu sonho era pagar boleto, eu achava chiquérrimo. Eu achava chique demais a pessoa pagar boleto. Você só não esperava que você ia pagar até hoje, né, ficar Pois pagando. é. Então o meu sonho era passar na faculdade e trabalhar para pagar os meus boletos. Aí assim que eu passei na faculdade eu fui trabalhar, né, 17 anos fui para a Secran. E aí foi assim, meu pai chegou para mim e disse: "É o seguinte, senhor é da porta da rua para dentro é senhor, papai é da porta da rua para fora".
né, e as pessoas tem gente que estranha, que quando vê eu falando com eles: "Mas ele é teu pai?" Eu disse: "É". "Mas tu chama ele como?" Eu disse: "Amândio". Então bem assim, né. E aí, era eu, ele, tinham mais 2 sócios, mas eu até esse momento, o início, não participava muito das decisões, era muito com ele, eu só era estagiária, comecei a trabalhar, passei por todos os setores, mas ainda nesse pegada de assistente, estagiária. Quando eu me formei, a gente precisava de um gestor para uma área, que era a área de consultoria. E aí ele chegou para mim e disse: "Amanda, tu quer assumir a área?" Eu disse: "Quero". Eu tinha acabado de me formar. Ele disse: "Pois pronto, a partir de amanhã você é a gestora da área". Eu: "Sim, e como é? Você vai me ensinar?" "Não, tu não se formou? Tu se formou, tu sabe". E assim fui, né, botei o digo: "Bora lá". Não tinha inteligência artificial para a gente botar no chat GPT como é que a gente gerencia uma teve que ir apanhando mesmo, né, e fui apanhando mesmo. E aí depois comecei a me envolver mais nas questões, né, de decisórias mesmo do escritório. E no meio desse caminho eu conheci o meu marido, que não conheci nada a ver com contabilidade de escritório, a gente se conheceu numa festa, festa mesmo. E aí ele estava eu já fazia faculdade, mas ele ainda não, e ele estava fazendo vestibular e disse que queria fazer vestibular para contabilidade. E assim foi, só que o destino sempre estava escrito que eu ia casar com um contador, porque todos os meus namorados foram contadores. É impressionante, sério, de verdade. Aí eu disse: "Tá certo, ok, aceito, né, seu pai é contador, marido contador, vai dar tudo certo". Então hoje é ele, meu marido, meu pai, e aí tem mais, 2 sócios homens, o Gustavo, o Olavo, e o Gustavo e o Olavo de homens de fora, né, que não são da família, e agora a gente entrou com algumas diretoras mulheres, que é recente, ano passado para cá. Acho que elas estão por aqui inclusive. Mas a gente passou muito tempo sendo só eu de mulher no meio deles, né. E o meu pai e o meu marido. Com o meu pai, a gente de vez em quando tinha uns embates, porque o meu pai é o controlador, a decisão final é dele, e eu às vezes me colocava contra, até porque ele vem numa pegada muito diferente. Por exemplo, isso aqui para ele é a maior besteira que existe, isso que eu digo evento, né. Ele acha que isso é uma grande besteira, negócio de estar em evento, né. Então, porque é outra visão, né. Então a gente tinha esse tipo de embate. E com o marido, é aquele embate de quem trabalha com o marido sabe como é, né. A coisa se mistura um pouco mais, né. Então, às vezes, sai um comentário, eu já disse pra ele: "Olha, você pode dizer o que você quiser, mas na hora que você disser que você me bancou alguma coisa, não vai dar certo". Então, de vez em quando o negócio esquenta, ele diz: "Mas aquela viagem eu lhe dei". Ah, eu digo: "Eita, eu trabalho o mês todinho pra quê?". Então aí o negócio esquenta, então de vez em quando, né, tinha um negócio mais. Agora a gente já está de um tempo para cá, a gente estabeleceu melhor os papéis, né, o que um decide o outro não se mexe, de vez em quando rola uma confusãozinha, mas a gente já tira mais e não leva tantos mais para o coração, que antes a gente levava mais, sabe, aquela coisa de ficar meio emburrado um tempo, não, agora passa mais fácil, né. Então acho que falando um pouquinho aí da minha experiência de empresa familiar, painel empresas familiares aqui, né, é mais ou menos isso. Se alguém quiser complementar, as meninas. Não, o que na verdade eu estava pensando aqui, que ser empreendedor, naturalmente, é extremamente difícil, né. Então, imagina ser no Brasil, ser empreendedora mulher, né. Então, a gente tem muito aquele estigma de: "Ai, a mulher", e como tem até aquela música do Erasmo Carlos, dizem que a mulher é um sexo frágil. E realmente, né, como é que a gente é um sexo frágil se a gente tem que cuidar da gente, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar da empresa, tá magra, bonita, cheirosa, arrumada. Não tem como, a gente tem jornada décima, né, então, mas, o grande desafio que nós mulheres a gente ainda tem, é porque muitas vezes, por mais forte que a gente esteja, mas a gente é ser humano, né, em alguns momentos a gente quer fraquejar, a gente acaba se auto flagelando e achando: "Será?", e se duvidando da gente mesmo. "Será que eu sou capaz disso?". Eu muitas vezes eu me perguntei, né, naquele momento quente lá, e eu fiquei: "Meu Deus, será que pra mim? Será que realmente eu consigo?", né, mas assim, depois vem a realidade, né, tipo assim, eu tenho boletos para pagar, então vamos lá. Mas, a gente precisa muito, tá, se ajudar e entender que no Brasil e não no mundo
inteiro, essa questão de empreender, nem todo mundo começa de cima, né. As mulheres também têm que pensar que não ter medo, ela tem que primeiro focar, o que é que eu quero, pensar, é isso que eu quero, fazer a trajetória e não ter medo de começar pequeno, porque todo mundo teve um começo. E também não ficar se comparando, porque hoje em dia com as mídias sociais, existe muito aquele negócio, aquele burburinho de "Ai, me comparando com fulano, que cicrano fez isso, fulano fez aquilo, deu tudo certo". Não, mesmo que você sente, faça a mesma roteirinho daquele lá, quero seguir aqueles mesmos passos, todo mundo também tem sua jornada é totalmente diferente. Você pode estar lá, eu vou para aquela coluna, mas pode ser que eu dê passos diferentes, quantidade de passos, eu vou para um lado, para o outro, para poder atingir o objetivo, mas o mais importante é você realmente saber o que você quer. Verdade. E Surama, para você, o que é que você acha aí na sua experiência toda, se você fosse dizer assim: "Eu acho que, isso, essa decisão, essa atitude ou isso mudou, fez com que o meu negócio se tornasse um negócio sólido", o que é que você colocaria aí como, né, uma palavra um que de incentivo mesmo, né? Amanda, assim, de verdade, eu não esperava chegar no onde a gente chegou com o salão, né, de 33 colaboradores para 187, né. Hoje nós estamos com 2.000 metros quadrados de salão, então eu não esperei, eu não projetei isso. Eu sabia o que é que eu queria. Eu queria realmente ter um negócio diferente, onde eu pudesse cuidar das pessoas e onde eu pudesse incentivar e que essas pessoas enxergassem isso, que elas precisam se cuidar. Então, foi construindo aos poucos, entendeu? E eu acredito muito no que as pessoas fazem, não no que as pessoas falam. Meu pai costumava dizer: "Minha filha, cuidado, porque até papagaio fala". Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque tem muita gente que fala bonito, né, que fala que nã mas e fazer, né? Foi falado aqui que o exemplo arrasta, né. E uma coisa que a Sasha falou, mas eu concordo em partes. "Ai, a gente tem muita coisa para dar conta e a gente precisa dar conta". A gente não precisa dar conta de tudo. Esse projeto de Mulher Maravilha fracassou. Só no desenho animado. Não dá, gente. Não dá, é um joelho no chão e um BO para resolver. Não dá, não dá. Então eu acho que a gente precisa realmente saber o que é importante. Às vezes a Gabriela diz assim, olha para mim e diz assim: "Mãe, como é que a senhora dá conta de tudo?" Eu disse: "Minha filha, eu não dou conta de tudo, eu priorizo o que precisa ser resolvido. Eu acordo 4h20 da manhã, terça e quinta e sábado eu vou pedalar, segunda, quarta e sexta eu vou correr e vou para minha academia, domingo eu vou para minhas trilhas. Domingo agora vai ser minha primeira corrida na trilha". Então, se eu não cuidar de mim, é isso que me dá força para continuar. Então, assim, e outra coisa, gente, a gente precisa ser exemplo para a empresa, para a família, para os amigos, entendeu? Então, assim, eu tenho quantas colaboradoras hoje que: "Su, eu comprei uma bicicleta, eu estou vindo de bicicleta trabalhar, eu já consegui perder 3 quilos. Eu já consigo subir a escada aqui do seu escritório sem ficar ofegante. Ah, eu quero fazer uma trilha com você". A gente fez, né, até a Lígia soube, a gente fez uma trilha com o salão, levamos 30 pessoas para ir subir serra, descer serra, tomar banho de cachoeira, a pessoa chorou, teve uma crise de ansiedade. Então, gente, é isso, entendeu? É fazer o que te faz bem, focar no que você realmente quer, cuidar de você. Aquela frase que todo mundo que pega voo e às vezes a gente não entende. Eu quando eu era menor, eu não entendi, hoje eu entendo. Coloque a máscara em você para depois você colocar no outro. Por quê? Porque se você não estiver inteiro, se você não se cuidar, se você não se amar, você não vai fazer nada disso para ninguém, porque a gente só dá o que a gente tem. Exatamente. E eu ainda colocaria, assim, eu tenho, até falei nisso lá no escritório, no Dia da Mulher, não se levar tão a sério, né. A história de a gente da mulher esperar o 100%, né, principalmente. A gente não se levar tão a sério. Eu brinquei até no dia, a Diane lembra, eu disse: "Gente, o story só dura 24 horas".
Se não deu certo, tá, daqui a 24 horas vai apagar e vamos para frente, é outro dia, né. Então a gente às vezes fica se levando a sério demais, né. E a gente é parte da gente aceitar a nossa imperfeição, né. Não somos imperfeitas, isso aqui deu certo, isso não deu, isso ficou legal, isso não ficou, e faz parte, né. Não levar isso tão a sério. Hoje foi bom, amanhã eu já não foi tão legal, isso eu consegui, ontem amanhã eu já não consegui, né. Eu tenho 3 filhos, né, e tenho um casal de gêmeos. E uma das maiores paradigmas da minha vida foi quando eu soube dos gêmeos, porque eu tinha uma vida muito certinha, muito tudo muito organizado, né, e os gêmeos vieram totalmente inesperados, eu não fiz tratamento, não fiz nada. E no dia que eu soube que estava grávida de gêmeos, a primeira coisa que a minha babá pediu demissão, né, e eu fiquei claro, e eu fiquei sozinha, né, com essa notícia na cabeça e o Ananias trabalhando até meia-noite todos os dias, porque não sabia como é que ia arranjar dinheiro para pagar, porque não sei o quê, enlouquecido, e eu no meio desse turbilhão, achando que não ia literalmente mais dar conta, né, eu disse: Não vou dar mais conta, acabou minha vida, acabou-se tudo, né". E aí a gente vai, se reinventa, recomeça e tá aí tudo dando certo, né, já estão aí com 8 anos os gêmeos, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a chegada deles, principalmente, porque eles exatamente me fizeram mudar muitos paradigmas de mulher perfeita, né. É porque, assim, eu acho que a gente precisa passar por processos, né. Embora os processos sejam dolorosos ou não, lá na frente você vai ver o resultado, isso você pode ter certeza. E caminhos, né, quando a gente decide ir para algum caminho, existe 2 caminhos para você ir. Se aquele ali não foi legal, você volta e vai para o outro, o importante é você chegar, não importa qual caminho você vai tomar. Claro que você tem que seguir os seus valores, seus princípios, mas o importante também é não desistir, né, É, independente de qualquer coisa. exatamente, Porque o caminho é árduo, mas quando a gente consegue chegar, é extremamente prazeroso. exatamente. Então, gente, finalizando aqui o nosso momento, queria agradecer, Tempo esgotado. Rafaela, tempo esgotado. Queria agradecer, Rafaela, que é minha cliente lá na Secran, Surama, que ainda não é, mas logo, logo será. Fazer aqui meu jabá Olha o também, né. marketing. Olha o marketing. Então, gente, aqui, né, a gente viu 2, né, exemplos de mulheres que conseguiram, estão conseguindo e fazendo o nome e a história de 2 empresas grandes. Agradeço de coração aqui a presença de vocês. Espero que tenham Obrigada a gostado. vocês, viu.